partir de agora, a Câmara estará conectada a você. Como conhecer cada detalhe das atividades do Legislativo. Caminhar lado a lado dos vereadores e acompanhar o trabalho das comissões. Vamos conhecer melhor nossos representantes e o que pensam sobre o futuro da nossa cidade. Responder suas dúvidas diretamente com quem trabalha para solucioná-las. Acompanhar de perto as discussões e decisões do Parlamento de São Caetano do Sul. Além de conhecer cada canto da cidade e perceber como essas ações impactam no seu dia a dia. Tudo isso na palma da sua mão, onde estiver conectado em nossas redes sociais. O propósito da TV Câmara é prestar um serviço de comunicação de interesse público ao munícipe de São Caetano do Sul, interligando todas as redes sociais.
Havendo um número legal, declaro aberta a primeira sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra, o primeiro secretário, o senhor Olinto Voltarelli, para a leitura das matérias destinadas ao expediente. Boa tarde a todos. Processo número 1457 de 2019. Ofícios do senhor diretor de Orçamento e Finanças, encaminhando as peças constituídas do balanço financeiro e patrimonial desta edilidade, bem como o balancete das despesas simplificado, com o detalhamento das fichas por subelemento da despesa e a demonstração das variações patrimoniais relativas aos meses de novembro e dezembro de 2019. Encaminha a Comissão de Finanças e Orçamento. Processo 1071 de 05. Ofício do reitor da USCS encaminhando cópia do termo de prorrogação de parceria entre aquela autarquia e o SAS Institute Brasil Limitada. Encaminha as comissões. Processo número 5890 de 2017. O senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.496 de 26 de dezembro de 2019. Ciente. Processo número 7228 de 2017. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto número 11.493 de 17 de dezembro de 2019. Ciente. Processo número 33 de 2020. Ofício do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encaminhando cópia do processo 006886-989-16-9. Repetindo, 006886-989-16-9. Referente às contas anuais do exercício de 2017 da Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul. A Comissão de Finanças e Orçamento. Peço na sequência, perdão, secretário. Encaminha o ofício à Comissão de Finanças e Orçamento e peço que dê ciência e cópia ao conjunto de todos os vereadores, por gentileza. Processo número 6125 de 2009. Ricardo Andrejuc. Projeto de lei que institui o reconhecimento da violência obstétrica enquanto uma das expressões da violência contra a mulher, no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminha as comissões. Processo número 6141 de 2019. Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Projeto de lei que dispõe sobre a divulgação da relação de todos os telefones de utilidade pública municipais, que especifica no carnê anual do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU do município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 6148 de 2019. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui estímulos para que as empresas estabelecidas no município de São Caetano do Sul promovam adaptações em suas instalações, visando a garantir condições adequadas de acessibilidade às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e da outras providências. As comissões. Processo número 6149 de 2019. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui por meio do programa Pró Família a gratuidade do sepultamento e dos meios a ele necessários à população de comprovada baixa renda familiar e da outras providências. As comissões. Processo número 61 de 2020. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispensa licença de funcionamento, o exercício das atividades não residenciais para o microempreendedor individual MEI, a que se refere a Lei Complementar Federal número 123 de 14 de dezembro de 2006, na forma que especifica e da outras providências. Encaminha as comissões. Processo número 62 de 2020. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a aceitação pela concessionária do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros do pagamento da tarifa por meio de cartão de débito e de crédito e da outras providências. Encaminha as comissões. Processo número 65 de 2020. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Dia do Historiador e da outras providências.
Às comissões. Processo número 66 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui a campanha publicitária de combate à pedofilia e ao bullying infantil no âmbito dos veículos de transporte para estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo número 67 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui no âmbito do município de São Caetano do Sul ações asseguradoras da inclusão das pessoas com deficiência intelectual e múltipla e da outras providências. Encaminhe às comissões. Processo número 68 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados ao Serviço de Saúde Pública Municipal prestados às vítimas em situação de violência doméstica e familiar e da outras providências. Encaminhe às comissões. Processo número 69 de 2020. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui a conscientização sobre os malefícios da maconha, escola sem maconha, no contraturno Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe às comissões. Processo número 99 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui a Central de Emprego para Pessoas com Deficiência e da outras providências. Encaminhe às comissões. Processo número 137 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que assegura aos consumidores no âmbito do município de São Caetano do Sul a obtenção das empresas que realizam entregas por meios próprios ou por terceiros, desde que solicitado, que informem previamente aos seus consumidores os dados dos funcionários que realizarão a entrega dos produtos, alimentos e congêneres solicitados e da outras providências. Encaminhe às comissões. Processo 160 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que institui a área escolar de segurança no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo número 161 de 2020, projeto de lei que dispõe sobre a proibição do corte de fornecimento de água e luz às sextas-feiras, sábados e domingos, vésperas e dias de feriados no município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo número 162 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre o fornecimento de absorventes higiênicos nas escolas da Rede Municipal de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo número 163 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre a publicação pelo Poder Executivo, através de sítio eletrônico oficial, de forma anual, acerca da aplicação das emendas parlamentares recebidas pelo município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo número 164 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que institui o Disque Denúncia contra a Corrupção no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Às comissões. Processo número 165 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que institui a política de incentivo à participação de estudantes e professores da Rede Municipal de Ensino de São Caetano do Sul em eventos de pesquisa, inovação e ciências, a atividade esportiva, audiovisuais e as bandas municipais e da outras providências. Encaminhe às comissões. Processo número 167 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a semana de conscientização pela valorização de mulheres e meninas nas escolas municipais e da outras providências. Encaminhe às comissões. Processo número 8 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que dispõe sobre a cobrança fracionada por parte dos estacionamentos particulares de veículos no âmbito do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminhe às comissões. Processo número 226 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que altera o caput do artigo 5º da Lei número 5.543, de 16 de agosto de 2017, que dispõe sobre o programa Agente Cidadão Sênior, revoga a Lei número 4.548, de 27 de setembro de 2007, os artigos 26 a 36 da Lei número 5.184, de 7 de maio de 2014 e da outras providências. Às comissões.
Processo número 233 de 2020, Eclerson Filmielo, sobre a adoção da técnica de mediação para a solução de conflitos no ambiente escolar, da rede pública de ensino do município de São Caetano do Sul e da outras providências. As comissões. Processo número 249 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Silva, projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da disponibilização de álcool em gel em todo o comércio ambulante de alimentos, food trucks e similares que utilizem as vias e os espaços públicos ou particulares, situados no município de São Caetano do Sul, como forma de higienização das mãos de clientes e da outras providências. As comissões. Processo número 264 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, projeto de lei que dispõe sobre a implantação de containers para recebimento de material reciclável em hipermercados e da outras providências. Comissões. Número 265 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes, projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana para Desporto e da outras providências. As comissões. Processo número 273 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva, projeto de lei que obriga as empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo e seletivo do município de São Caetano do Sul a instalar dispensadores de álcool em gel no interior dos veículos desse serviço e da outras providências. Minhas comissões. Processo 20, Humberto Serafim, projeto que dispõe sobre o fornecimento de comprovante de agendamento de consultas e exames e encaminhamento a especialistas, aos pacientes e da outras providências. Minhas comissões. Todos são. Todos são. Processo número 61. Não. Só um minutinho. Vou passar para o senhor. Peço ao segundo secretário que dê continuidade. Solicitando inserção em ata e nos anais de voto de profundo pesar pelo falecimento de Clarice Maria Cristina Boemer Sturraro, Joana Tavares Barbosa, Carlos Alberto Ribeiro, Valdenísio Petroli, Marli Marcondes da Fonseca Marcigílio, Marli Marcondes Marcília, Geni Zaccaroni, Ambrosina Antão Picagli. Coloco em votação os requerimentos de voto de pesar. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado os votos de pesar. Peço ao primeiro secretário que continue a leitura do expediente. Processo número 6151 de 2019, Olinto Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, visando a realização de curso de pilotagem e direção defensiva ministrado pela Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar para a Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam aprovado. Processo número 14 de 2020, Sueli Aparecida Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao Fundo Social de Solidariedade, na pessoa de sua presidente Denise Auríquio, responsável pelo Banco de Alimentos, pelo número expressivo de 11 toneladas de produtos arrecadados em 40 dias de funcionamento. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 28 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações à Companhia Folia de Reis Santa Cecília, liderada pelo senhor Wilson Maria, pelos festejos da Folia de Reis, realizada em 11 de janeiro deste ano, na paróquia Nossa Senhora da Candelária. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 39 de 2020,
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitado de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando retirar da fiação elétrica um pedaço de tronco da árvore que foi retirada na rua Major Carlos Delprete, em frente à Adria. Os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 127 de 2020, César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando a substituição da cruzeta de poste de energia elétrica na altura do numeral 371 da Alameda Caçaquera, bairro Barcelona, com a inspeção da integralidade das demais cruzetas e equipamentos dos postes das proximidades. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 202 de 2020, Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando a retirada dos tênis que se encontram nos fios de alta tensão na rua Tomaso Tomé, à altura do número 270, no bairro Olímpico. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 204 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à Associação dos Notários e Registradores do Estado de São Paulo, visando no intuito de solicitar cartórios de registro civil das pessoas naturais, registro de títulos e documentos e pessoas jurídicas, tabelionato de notas, tabelionato de protesto e registro de imóveis, ativados na cidade de São Caetano do Sul, para que recebam os pagamentos das taxas por cartão de crédito e débito, vedada a cobrança de sobretaxa ou quaisquer outros valores. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 247 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao excelentíssimo senhor deputado estadual Tiago Auríquio, pela lei número 17.207 de 2019, que cria a campanha Fevereiro Laranja, cujo objetivo é conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e tratamento da leucemia, a prevenção, diagnóstico e combate a esse tipo de câncer de sangue. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 252 de 2020, Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, visando a substituição de poste de iluminação que se encontra de frente ao número 632 da Rua Marlene, no bairro Nova Gerte. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 269 de 2020, César Rogério Oliva. Solicitando envio de ofício à empresa Vivo Telefônica do Brasil, visando a limpeza do terreno em Poda do Mato, onde está abrigada uma torre de transmissão da empresa Vivo, localizada na Rua São Paulo, número 1718, no bairro Santa Paula. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 276 de 2020, Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao grupo de corredoras denominado Paquitas que Correm, em razão do incentivo e dos resultados alcançados na busca da qualidade de vida das mulheres por meio da atividade física. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 295 de 2020, Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao ginasta Yuri Guimarães, do Cerque Santa Maria de São Caetano do Sul, pela conquista da medalha de ouro no salto na Junior International Team Cup, realizada em Houston, Estados Unidos, no último dia 18. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 304 de 2020, Caio Eduardo Kim Jesus Funac. Requerimento solicitando inserção em ata e nos anais de voto de congratulações ao ginasta Guimarães pela conquista do ouro no Campeonato Junior International Team Cup de ginástica artística em Houston, nos Estados Unidos, no dia 20 de janeiro, corrente, extensivo a toda a Santa Maria de São Caetano do Sul. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 83 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, São Caetano do Sul, visando informações sobre projetos de prevenção de acidentes quanto à fiação elétrica nas escolas do município e sobre plano de revisão para podas de árvore. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo número 97 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio
envio de ofício ao Ministério Público do Estado de São Paulo, visando informações sobre o exitoso programa Encontre Seu Pai. Pode ser conveniado com a Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, estendendo assim por meio do serviço ao público denominado Atende Fácil, nos mesmos moldes do Poupa Tempo Estadual. Tal benesse para os munícipes sul-são-caetanenses que ainda não possuem o nome de seu pai na certidão de nascimento. Em discussão, essa discussão e votação, os vereadores de acordo permanentes como estão, aprovado. Processo número 206 de 2020, Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel Distribuição São Paulo, visando informações sobre famílias sul-são-caetanenses de baixa renda, inclusas na tarifa social. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permanentes como estão, aprovado. Processo número 227 de 2020, Jander Cavalcante de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício ao Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental SAESA, visando informações quantos funcionários têm salário superior ao prefeito. Em discussão, encerrada a discussão, para encaminhar, só dispõe de 5 minutos. Presidente, mas antes de começar a mesa, caros parlamentares, que sempre acompanham as sessões desta casa, que o ano de 2020 seja um ano produtivo, com saúde e principalmente com emprego e dinheiro no bolso. E por falar em dinheiro, senhor presidente, foi publicado jornal ABC Repórter, semana passada, uma matéria que mostra o descumprimento da lei de responsabilidade fiscal e da nossa lei orgânica. Na nossa lei orgânica, no seu artigo 66, diz que ninguém pode receber mais, nenhum servidor público municipal pode receber mais do que o chefe do executivo. E aí, segundo a matéria do jornal, alguns funcionários da autarquia estavam percebendo salários acima do que determina a lei. Cabe, após essa denúncia, a qualquer parlamentar, a qualquer vereador, como fiscal do povo, porque quando somos eleitos, essa é uma das tarefas que a eleição nos impõe, que a população nos cobra. Achei por bem fazer esse momento para que a SAESA explique. Porque muitas vezes eu entendo, porque inclusive na educação, alguns professores ganham um salário até alto em relação ao prefeito, não que não sejam merecedores, a questão aqui não é juízo de valor, por questões judiciais. Entrou na justiça, tinha gratificações, a lei permitia e tudo mais. Para que isso fique claro de fato o que está acontecendo. Se o cidadão ou a pessoa o funcionário que recebe, porque veja bem, o munícipe tem toda a razão em cobrar, porque como é que funciona a mecânica da SAESA? A SAESA compra a água da Sabesp, acrescenta os custos, uma margem a mais, e aí cobra do cidadão. Vou dar um exemplo fácil para entender. Imagine que ela pague R$10 no metro cúbico de água, e ela gaste na manutenção da rede, no pagamento de funcionários, na questão da taxa do lixo, porque hoje a SAESA é quem recolhe a taxa do lixo, não podemos esquecer isso. A SAESA é que cuida de poda de árvores, ou seja, toda a atividade da SAESA está nos custos dela. E aí, isso é incluído tanto na taxa como no preço da água. Daí que o munícipe tem toda a razão e o direito de querer ver claro e transparente os custos, os gastos que a SAESA faz, que a SAESA realiza.
O intuito, então, exatamente desse requerimento de informação não é nada mais, nada menos do que essa casa exercer o papel de fiscal do povo, para que a gente jogue luz sobre essa situação, para que não pare nenhuma dúvida. Daí que eu peço aos caros colegas, caros parlamentares, para que a gente aprove esse requerimento de informação, para que a gente esteja clareado essa situação, que a Saísa possa, então, dizer a razão de tal procedimento. Obrigado. Pois não, vereador. Sim, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, eu confesso que eu li a matéria que o vereador Jander comentou no jornal, que tratava dessa questão dos salários acima do salário do prefeito, que foi publicada. E acho que aqui é de conhecimento de todo mundo que, com exceção da licença-prêmio, todos os salários são glosados quando do pagamento ao limite do prefeito. Você não pode só glosar a licença-prêmio. Então, se a pessoa tem direito à licença-prêmio, e se eventualmente ela for receber essa licença-prêmio em pecúnia, em dinheiro, isso não pode ser glosado. Todos os outros benefícios que eles têm são glosados e ficam no teto do prefeito. Ninguém pode ganhar mais do que o prefeito. Na verdade, essa questão dos salários do governo do Estado, do Judiciário, é uma luta eterna com a Justiça. Na Câmara também, é uma luta eterna. Na Câmara, já que você citou, claro, presidente, todos os salários são glosados ao teto, exceto os que têm garantia judicial. Alguns servidores estatutários ao tempo do passado, antigos, entraram da Constituição ainda em 19, entraram na Justiça, ganharam o seu direito. A cada ano a gente trazem a sentença, não faz apontamentos em relação à Câmara. Todos ganham no teto, é glosado no teto, exceto os que têm vitória judicial. Muito bem esclarecido, senhor presidente. Também tivemos aqui em São Caetano uma época em que o salário piso da categoria do servidor municipal era 2 salários mínimos. E o prefeito da época achou por bem cortar o piso da categoria para 1 salário mínimo. Ou seja, todos aqueles que se sentiram prejudicados e foram para a Justiça, ganharam essa ação na Justiça, seu salário reposto. E não foi, obviamente, não foi reposto nos mesmos moldes anteriores, foi reposto de uma maneira muito maior, né, de uma maneira absurdamente maior. Mas isso é a questão da judicialização, que vocês sabem como é que é. O judiciário, questão alimentar, não segura absolutamente nada. Então, todos os salários são glosados no limite do prefeito, e algumas decisões judiciais elas têm que ser cumpridas. A gente não tem como escapar disso. É uma reforma que a gente precisa ter administrativa, a gente tem que olhar para essa questão do funcionalismo, daqueles que vão chegar, que vão entrar no funcionalismo de uma forma diferente do que foi tratado até hoje, e senão a gente vai continuar sempre vivendo nessa vida. E é importante dizer aqui também, vereador Jander, que está preparando esse requerimento, a questão salarial do SAESA atual é a mesma questão salarial do governo anterior do prefeito Paulo Pinheiro. É a mesma coisa, não mudou nada. Os salários são glosados no salário do prefeito. Os que excedem por decisão judicial é a mesma coisa que era feito no governo do prefeito Paulo Pinheiro. Igualzinho, não mudou absolutamente nada. Ele não inventou a roda, ele mudou o nome do DAI para SAESA, levou para lá recursos necessários para o saneamento ambiental, não se trata só mais de água e esgoto, que, aliás, vamos falar a verdade, quando a gente olha as companhias de água e esgoto do Grande ABC, a única que sobrou foi realmente o DAI. Mauá voltou para o Sabesp, Santo André voltou para a Sabesp, São Bernardo voltou para a Sabesp, Diadema voltou para a Sabesp, que não tiveram condições de gerir uma empresa de água e esgoto. O SAESA, ex-DAI, ele vai além daquilo que ele foi proposto e consegue fazer muito bem
sem causar nenhum tipo de problema no sistema de abastecimento do Estado de São Paulo. Por isso que faz essa coisa de forma independente. Mas eu só quero deixar isso aqui registrado. Não mudou nada. Daquele tempo para cá, é o mesmo sistema. O que a Justiça manda pagar, infelizmente, nós somos obrigados a pagar. Obrigado, vereador. Discussão, requerimento em votação. Todos que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento rejeitado. Votos favoráveis do vereador Janderleira, o Biratã Figueiredo, o vereador César Oliva. Com a palavra, o primeiro secretário, leitura de mais um requerimento. Processo número 5415 de 2019. O Biratã Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal, visando informações referentes aos gastos publicitários para a edição da revista Ruas do bairro Santa Paula. Em discussão. Aberta a discussão. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento votos favoráveis. O Biratã Ribeiro Figueiredo, o vereador professor Jandelira, o vereador César Oliva. Claro, querido. Me parece que foram feitas mais que uma revista. E eu acho que essa casa aqui tem o direito de saber quanto foi gasto nessas revistas aí. Mas, infelizmente, a casa não entende dessa maneira. Aí nós vamos procurar a outra maneira. Obrigado, vereador. Encerrado o expediente, passamos à explicação pessoal. Antes, eu peço a gentileza, aqueles que podem, fiquem em pé, em respeito ao minuto de silêncio, aos votos de pesar que foram lidos à mesa. Obrigado ao público presente, aos vereadores. Passamos à explicação pessoal. Primeiro vereador convidado a falar, vereador Caio Funac. O senhor dispõe de 5 minutos. Boa noite a todos, presidente, nobres pares, públicos presentes, aqueles que nos assistem e imprensa. Quero começar desejando boas-vindas ao ano 2020, como nosso vereador disse, saúde, produção e alegria, e dinheiro no bolso. Quero dizer aqui agradecer a CEMOB, que colocou um dispositivo de redutor de velocidade na rua Solimões com a Alameda São Caetano. Muitos lojistas, moradores, comerciantes nos procuraram também a vereadora Suerica da região e conseguimos um redutor de velocidade na Solimões com a Alameda São Caetano. Não é multa, não vai bater foto nem nada. É um farol piscante. Deixa claro para o pessoal, aqueles que nos assistem também. Não vai multar. É um farol piscante. Finalizando, presidente, quero dizer também sobre a segurança. Tivemos muitos relatos no começo desse ano, principalmente no bairro Mauá, Boa Vista, Nova Gerte, e tivemos êxito. Trouxe resultados aqui, estive com o secretário Jorge semana e obtivemos êxito. Agradecer a GCM, a Polícia Militar e a Polícia Civil, que está fazendo o seu belo trabalho. Vou
e alguns resultados. Busca pessoal, tivemos 714 abordagens na rua. Veículos abordados, 204. Motos vistoriadas, 111. Veículos recolhidos, 15. Condutores autuados, 35. CNHs recolhidas, 2. Auto de infrações lavradas, 52. Captura de procurados pela Justiça, 4. Pessoas presas em flagrantes, 2. Houve relatos no bairro Nova Jerte, Mauá e Boa Vista, que eram 4 miliantes. E foram esses capturados pela nossa guarda, GCM, Polícia Militar e a Polícia Civil. Só tenho a agradecer à Prefeitura, foi atendido justamente, e fui falar com o secretário Jorge Salgado. Então, parabenizar a Secretaria de Segurança, na figura de Jorge Salgado, todos os GCMs, Polícia Militar e Polícia Civil. Também, Sueli, agora me fez lembrar, que eu olhei para você, sobre o Parque Guaiamu. Tivemos vários relatos também que lá estavam sendo maltratados os peixes, as tartarugas, e quadras danificadas, etc. Conversar com o secretário da CESURB, Leomar, e prontamente ele nos respondeu. Novamente a obra em andamento, para finalizar. Então, agradecer também pelo trabalho, a todos os outros vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Doutor Carlos Humberto Serafim. Vereador César Oliva. O senhor dispõe de 5 minutos. Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público. É muito bom estar de volta, poder usar a tribuna e esclarecer a população do que anda acontecendo na cidade. Eu gostaria de firmar aquele compromisso que eu firmei em 2016, com relação a intensificar cada vez mais a fiscalização que eu exerço no município. Eu acho que, particularmente, que temos que devolver a credibilidade à nossa classe política, a população anda cansada. Só que fiscalizar incomoda. Fiscalizar incomoda bastante alguns. Mas nada, absolutamente nada, vai me parar. Nem fake news, nem ameaça, nem pressão nos jornais aí da região, boicotes políticos. Uma hora tudo vai vir à tona, na hora certa. E para aqueles funcionários aí do Poder Executivo que continuam subestimando a minha inteligência, discurso vazio, eu vou responder com bastante trabalho. E de preferência em secretaria que tende a esconder fatos e verdades. Fato interessante, inclusive, que trago essa tribuna, ontem para hoje, eu protocolei um ofício na Secretaria de Saúde, buscando informações e posicionamentos referentes a algumas questões, aí, alguns óbitos e algumas infecções que as pessoas ligadas à saúde do município têm passado. Para entender se existe ligação, para entender se tudo que está sendo falado é verdade ou não. Inclusive, para a secretária, me acusou de ser um vereador que alarda a população, eu leio aqui o artigo 161 da Lei Orgânica do Município. Capítulo 3, da saúde, secretária. Artigo 161. O município garantirá o direito à saúde mediante, inciso 3º, fornecimento de informações e esclarecimentos de interesse da saúde individual e coletiva, assim como das atividades desenvolvidas pelo sistema. É exatamente aquilo que eu pedi. Eu sou responsável pelo que eu falo e escrevo, não pelo que os outros entendem. Convido a todos a ingressarem na minha página para verem o texto, tanto do ofício quanto da postagem, para ver se existe ali algum alarde, alguma tentativa de causar pânico na cidade. Não. Isso aí se chama fiscalizar. Isso incomoda. Porém, todavia, contudo, firmo novamente o meu compromisso de intensificar, com a experiência que o tempo vai nos dando,
cada vez mais a questão da fiscalização na cidade. Obrigado. Professor Jander Lira. Senhor presidente, caros parlamentares, apesar do recesso parlamentar, o meu gabinete, eu acredito que de todos, a gente não deixou de produzir. E eu queria, só aqui já foi lido alguns projetos, mas eu acho interessante a gente começar a discutir, porque são projetos interessantes para o município. Por exemplo, um que foi lido aqui, que espero que a gente consiga votar logo, que é criar um marco legal sobre a área de segurança para as escolas. É tecnicamente indicado uma área de 100 metros quadrados, próximo a 100 metros quadrados na entrada da escola. E é o que é que eu estou propondo com esse projeto de lei? Criar um marco legal em cima disso, para que isso fique legalizado em São Caetano, para que garanta que as próximas gerações tenham esse direito. Para que, o Biratã não está aí, mas, por exemplo, uma das... Ah, está aí? Proibir soltar fogos de artifícios nessa área, mais segurança, estampidos, né? A questão de maior limpeza, de iluminação e tudo mais. Esse é um projeto que a gente está apresentando e espera que seja aprovado. Outro também que tem uma característica interessante, entre vários, é sobre a proibição do corte de água e luz sexta, sábado e domingo. Imagine, você corta o cara na sexta-feira, ele fica todo o final de semana. E se o cidadão for doente e tiver que conservar o remédio na geladeira? Como tem vários aí, né? Parece que, se eu não me engano, é a diabetes, né, doutores? Que tem que conservar, né, na geladeira, né, a insulina. Aí essa preocupação. Outra, professora Magali, deve saber mais do que eu. Mas a gente que dá aula no ensino médio nota que o constrangimento das adolescentes naquele período da menstruação. Muitas vezes ela não leva, né, o absorvente para a sala de aula. E às vezes perde aula, às vezes não, muitas vezes. Porque a situação financeira da família está complicada e ela falta. Há estudos que mostram que a adolescente pobre chega a perder 45 dias letivos durante o ano. Então, que a gente, já que nós propagamos, temos a melhor educação pública do Brasil, que a gente também acrescenta. Outra preocupação é em relação à pesquisa. Sem pesquisa científica, país nenhum evolui. Se a gente olhar os índices dos países mais desenvolvidos, é fundamental o incentivo à pesquisa. Esse é um projeto para que esse incentivo comece da base, para que o aluno se apaixone por ciência e, no futuro, seja um grande cientista, um grande produtor de riqueza para o país. São vários. Mas, para encerrar, existe também o papel de fiscalização do vereador. E aí eu vou fazer também apoio e dizer que o César tem toda a razão. Nós não podemos fugir deste papel. Por isso, eu apresentei um requerimento de informação sobre esse problema que o César levantou, sobre os óbitos que estão acontecendo nos hospitais. Não é nenhuma propagação de problema, nem criar pânico. O que queremos é exatamente evitar o pânico, porque o que é que a gente vê? Quando não há informação concreta, é que se cria a teoria da conspiração, é que se cria o pânico. Quando se tem informação
quando se a coisa é clara, quando todo mundo sabe o que está acontecendo, não há essa possibilidade. Então, o que nós, de fato, queremos, eu, com o meu requerimento de informação, que eu acredito que seja votado na próxima semana, e o ofício do César Oliva, é exatamente evitar esse tipo de coisa. A secretaria é importante dar essa informação, porque a falta dessa informação, a dúvida, é que cria o pânico e que cria essa situação de desespero da população. Portanto, a gente está querendo evitar exatamente essa situação. Obrigado, vereador. Vereador doutor Marcos Fontes. Boa noite a todos. Senhor presidente, mesa, nobres pares, público presente, imprensa que nos assiste. Em primeiro lugar, parabenizar a todos por esse ano, que seja um ano profícuo, com muitos trabalhos na Câmara, que é a nossa responsabilidade junto ao nosso município. E, logicamente, com muita saúde. Senhor presidente, nós sabemos da transmissão das sessões, e eu quero aqui, de forma verbal, já conversamos sobre isso, do empenho, eu sei que o senhor tem feito esforços para isso, para que seja contratado um profissional de Libras. Tamanha a importância, uma vez que temos a transmissão ao vivo. Temos que pensar nos auditivos, para que possam acompanhar ao vivo as nossas sessões. Parabenizar o Tiago Aurico, deputado, pelo projeto de lei. Mais um mês, fevereiro laranja, mas a importância de combate. Na verdade, seria mais o diagnóstico precoce da doença da leucemia, que é uma alteração nas células do sangue, é um câncer, pode ser sim diagnosticado precocemente, desde que você procure um médico profissional, porque muitas vezes o quadro clínico é um quadro mais leve e a pessoa acaba adiando e deixa de fazer um exame clínico e exames laboratoriais. E esse projeto dado ano passado, eu quero parabenizá-lo pela iniciativa, porque nós sabemos que no Brasil, aproximadamente 11 mil casos novos são diagnosticados, sendo que, quando precocemente, há a possibilidade da cura em 80% dos casos, principalmente quando são jovens e adolescentes e jovens adultos. Parabenizar também aqui o prefeito, a doutora Regina Maura, secretária de Saúde, e o doutor Eduardo Greco, porque dia 31 foram realizadas 5 cirurgias inovadoras para a obesidade. Já temos as cirurgias bariátricas convencionais, temos a endoscópica, que é uma sutura, um ponto que se faz por endoscopia no estômago, diminuindo a câmara gástrica. Tem a videolaparoscopia abdominal também, além da aberta. E, por último, essa que é um body clip, que é a primeira vez que se faz em serviço público. Sempre se realizou e tem se realizado em serviços particulares. E traz um conforto muito grande, porque o paciente chega a perder em torno de 20% a 20% do peso. Daí a importância, porque é um problema de saúde pública a obesidade. Nós sabemos que no Brasil, nosso país, em torno de 50% da população apresenta ou sobrepeso ou obesidade. Então, isso aqui é um avanço. Parabenizar a Secretaria da Saúde por mais uma iniciativa e a oportunidade de diminuir doenças crônicas, como acidente vascular cerebral, cardiopatias, hipertensão, diabetes. Eu acho que isso é um avanço para a nossa cidade. Parabéns. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre
esse coronavírus, essa notícia muda. Temos no mundo inteiro mais de 400 casos em 15 países. No Brasil, temos suspeitos, eram 16, hoje talvez sejam mais, mas nenhum confirmado. Mas o mais importante que isso é a preocupação de cada um, tranquilizar as pessoas, nada de pânico, e sim cuidados no dia a dia. Lavar as mãos, ao espirrar, um lenço, se espirrar nas mãos, lavar as mãos imediatamente, porque só dessa forma, não só esse coronavírus, qualquer tipo de virose, evitar a disseminação. De qualquer forma, há uma perspectiva dessa vacina. Esse vírus já foi isolado nos Estados Unidos e até na China, em tempo recorde. E nós sabemos que a mortalidade dele é menor do que a última SARS, que é a síndrome da infecção pulmonar. Só para terminar. Então, acho que é importante, nós deixamos tranquilas as pessoas, mas o mais importante é a prevenção. Não só isso. Também, mais uma vez, ano passado, a vacinação do sarampo não atingiu o número de pessoas de forma ideal, porque existem aqueles que são contra a vacinação, e nós temos que enfatizar cada vez mais da importância da vacinação e da importância dos cuidados do dia a dia, como eu falei, lavar as mãos e proteger-nos. Obrigado. Boa explicação. Vereador Sidney, senhor. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, é muito gostoso voltar do nosso recesso aqui para a nossa Casa de Leis, encontrar os colegas aqui, tudo em perfeita saúde, harmonia, preparado para mais um ano de situações que vão ser bem atípicas do ano passado. Teremos aí uma intensa atividade política na cidade e também não podemos nos atividades parlamentares das nossas situações diárias aqui da Câmara Municipal. Temos que realmente conciliar, é diferente da pessoa que é só um candidato, né? Só tem aquele compromisso de ir para a rua e tudo bem. Nós ainda temos a nossa responsabilidade aqui e iremos sim à rua também, como todos. É nosso direito constitucional. Queria dar os parabéns para você, Caio Funac, que você veio aqui me antecedendo, mas você chega antes, né? Você realmente reconheceu o trabalho do secretário de segurança, bem como as forças de segurança da nossa cidade, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, da Polícia Civil, que tiveram aí essa semana um grande empenho, principalmente no bairro lá, Maurício Fernandes, o Boa Vista, o Nova Gerte, que do nada, depois da virada do ano, houve uma maré, vamos dizer assim, uma onda de assalto, senhor presidente. Do nada, sem ninguém saber, começou a acontecer fatos pontuais em algumas ruas do bairro Boa Vista, Nova Gerte. Rua Luísa, Rio Grande do Norte, Frieda, A Rosa, Tocantins, atrás do Leandro Klein. Bom, voltamos dos feriados de Natal e Ano Novo, no dia 6, foi uma imensa procura via WhatsApp, Marcel, boletins de ocorrência que chegaram no meu escritório, dizendo das situações que no mesmo dia, 4 assaltos. Residência e pedestre. Quer dizer, o cara saindo da residência ainda fez um arrastãozinho ali, quem estava passando. Um absurdo os padrões de qualidade de Campanella da nossa cidade. Um absurdo. Mas são fatos isolados, pontuais, sazonais. E a segurança pública, por mais que se empenhe, por mais que Jorge Salgado, Coronel Valente, o nosso comandante da guarda, o nosso delegado titular de São Caetano, Marcel, tem
você com experiência de quase 30 anos de polícia, Capitão Maluf, não dá para você imaginar que aquele grupo de marginais, que como você falou, 4 marginais, iriam atacar um bairro na divisa com Santo André. De pronto, vários aqui dessa casa, não só eu não sou o dono da verdade, eu não quero mérito sozinho, Tite. Todo mundo procurou alguém. É o desespero da pessoa de não poder sair da sua casa, de não poder ver uma moto passar na rua. E procurou ajuda, e tem que procurar mesmo. Não só um boletim de ocorrência, mas procurar quem ajuda, porque é o momento da dificuldade, é o momento do medo, da pressão. E vai conversando com os outros vizinhos, percebe o que aconteceu comigo também. Mas eu fiquei sabendo que na rua de baixo, Magali, também aconteceu. E aí? A pessoa vai fazer o quê? Procurar as forças de segurança. Com certeza, vereador. Proteger a população, estive também o médico Jorge Salgado, o capitão Valente, porque era uma necessidade de momentos, todos rápida. Então, tanto é que no dia 30, né, foi o dia que saiu a operação grande, saiu lá da rua Lares Clube com a Tietê, e foi feito Da Boa Vista também. Imagina, vereador. Nós estamos aqui para poder compartilhar de informações. O que eu queria deixar aqui são 2 recados, Vidoski. Primeiro, dar os parabéns, senhor presidente, só para concluir meu pensamento, dar os parabéns para as forças policiais de segurança da nossa cidade. Agiram que não havia, antigamente, uma união tão forte em cima de um único pensamento, de dar segurança e sensação de segurança para a cidade. Cada um fazia a sua operação. Hoje não. Hoje está tendo um consenso comum que temos que se unir e cada um trabalhar e trazer para a nossa cidade o que realmente queremos. Hoje foi o Boa Vista, Nova Jersey e Mauá, amanhã o crime pode migrar. Isso a gente sabe. O crime migra. Iremos ter já know-how para chegar lá e combater. Dificultar a vida dessas pessoas. Agora, outra coisa que me deixou muito triste é que quando você usa as redes de comunicação, internet, Facebook, não é para você aparecer. Não é para você ficar falando que é o dono da criança, o pai da criança. É para você incentivar as pessoas a fazer as denúncias. Por quê? Devido a esse incentivo, você sabe o que aconteceu, presidente? Conseguimos prender, a cidade de São Caetano conseguiu deter todos os elementos. Porque aí sim, passou as informações, características, placa, modus operantes, que muitas vezes estavam só ficando junto com aquela pessoa na casa dela. Agora, alguns imbecis vão na rede falando que nós aqui queremos aparecer. Não, eu não preciso aparecer. Eu preciso trabalhar. Estou no mandato, estou à frente. Estou da Comissão Permanente de Segurança da cidade, com a muita honra do César Oliva, nosso presidente, o Marcel Munhoz, o nosso primeiro titular, e eu como terceiro titular. Então eu queria mandar um recado para essas pessoas. Vereador não precisa ser de Campanella, ele é vereador. Ele tem a obrigação de estar na frente de uma operação dessa, como eu estive com o senhor em 2001, 2002, quando a Avenida Goiás aqui não tinha condição de se transitar, 2001, 2002, se eu não me engano. Conseguimos, e a Câmara Municipal teve lá, sabe para fazer o quê, Vidoski? Fiscalizar, para que não houvesse excessos. Não era para aparecer, não. E com o que aconteceu com a Goiás, nunca mais teve esse problema. Então sempre tivemos à frente. Quem apoia a segurança, como eu tenho orgulho do Olinto, que está sempre também elogiando os policiais militares, temos que estar à frente sim. César veio aqui falar da saúde, parabéns, César. O doutor veio justificar, parabéns, doutor.
Cada um tem que fazer a sua defesa, o seu pronunciamento, porque estamos à frente, sim. Cada um dentro do seu momento, do seu assunto e do que achar que é mais competente. E de segurança eu entendo um pouco. Eu fiquei muito indignado de alguns incompetentes, ou que querem ser, ou estão trabalhando para quem quer ser, para tirar a boa imagem dessa Casa de Leis, que conseguiu convencer agentes de segurança, atitude rápida, Rubira, enérgica, sem ficar com medo dessa maldita lei que está impedindo os policiais de trabalhar, de algemar, de abordar. Você, aqui eu não vou repetir, você foi muito inteligente na sua manifestação de trazer os dados, Caio. Tem que abordar, bandido se prende abordando, bandido se prende parando. Se é gente de bem, parabéns, vai para o seu caminho. Se é gente de mal, e não é Facebook, e não é nada que vai tirar da minha razão. Se eu me sentir na razão, eu vou para cima. E duvido que algum vereador aqui vai se intimidar por algum porco canalha que se esconde, porque nem a foto ele põe no Facebook. Coloca a cara do Coringa. Põe a cara dele lá. Põe a cara dele lá para mostrar quem ele é. A minha tá lá. E em nenhum momento eu falei que eu tinha feito. Em nenhum momento o Caio falou que tinha feito. Em nenhum momento nenhum vereador aqui foi na rede falar, eu consegui. Estamos lá para apoiar e fiscalizar as atitudes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, da nossa Guarda Municipal, da nossa Polícia Civil, e dando todo o apoio ao secretário que largou as suas atividades na PAI para se dedicar para a segurança pública de São Caetano. Então tenha coragem de estar lá do lado, encostar e dar apoio para esses homens policiais militares. A mídia oficial, jornal, ninguém soltou uma nota. Só Rebelo. Não soltou uma nota negativa para os policiais. Agora, quem se esconde atrás dessas, vou falar o nome, de Facebook, criticando, por quê? Não gosta de mim? Eu não estou pedindo para ninguém gostar de ninguém. Eu aqui está pedindo para ninguém gostar de nós, não. A gente queremos que vocês entendam que quando saímos para a rua, e se aconteceu de um jornalista, que foi o único, Leandro Amaral, que tomou a iniciativa de divulgar e incentivar a população a denunciar. Porque polícia só prende se tiver estatística de ocorrência, alguém falar, o cara está ali escondido. Bola de cristal, me deram foi um revólver e uma metralhadora na rota, mas a bola de cristal até hoje não chegou. Então aqui está a minha indignação com esse fato. Me perdoe, senhores vereadores, de eu passar do tempo, mas eu tinha que desabafar em nome dos senhores, não no meu nome. Não preciso disso. Estou no meu 5º mandato. É em nome dos senhores. Porque são covardes. E a pessoa humilde, chorrada de aquela lavagem que eles colocam nas suas folhas do Facebook, acham que é verdade, mas não é. Nós temos que continuar falando. César fala o que ele acha, ele vai contribuir. Os doutores aqui, o Serafim, falam o que tem que falar, com técnica, com habilidade, com postura. Alguém vai escutar e vai entender, vai tentar fazer. E temos responsabilidade junto com a população, temos que cada um dentro da sua área de competência, fazer sim. Muito obrigado, senhores vereadores. Um bom ano para todos. Espero que todos vão alcançar o seu êxito. Os demais que têm vontade de sentar aqui numa cadeira dessa, façam. Mas façam com dignidade. Façam de cabeça erguida. Vou falar a verdade. Não fiquem fazendo palhaçada. Obrigado, presidente. Belas palavras. Parabéns pela postura. Peço ao primeiro secretário a leitura do primeiro item da ordem do dia.
Processo número 100 de 2018. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Primeira discussão e votação do projeto de lei que acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei número 5.093, de 28 de agosto de 2012, que proibiu o uso e a venda de cachimbo do tipo narguile a menores de idade em âmbito municipal e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Coloco em discussão o projeto de lei, primeira discussão. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores que estiverem de acordo com o projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Com a palavra, Olinto Voltarelli para a leitura do segundo item da ordem do dia. Processo número 961 de 2018. Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Discussão e votação únicas do parecer número 443 de 2017 e 2018 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui no âmbito do município de São Caetano do Sul a campanha Cantinho do Preço Justo, direcionada à comercialização com desconto de frutas, verduras e legumes que, embora recomendáveis ao consumo humano, apresentem-se com pequenos defeitos, manchas ou parcialmente machucados e da outras providências. Coloco em discussão nós sabemos a importância do consumo de alimentos que são perecíveis, mas que, logicamente, seria feito alimentos que estão aptos ao consumo, mas que, por algum motivo, ele mais justo, mais respeitando as condições, a funcionalidade, eu vou pedir para melhor. Perfeito. Parabéns, vereador, pelo mérito do projeto. A gente entende a relevância, mas, por motivos legais, segue o parecer. O autor do projeto pediu arquivamento para posterior reapresentação de acordo com a legislação. Os vereadores que estiverem de acordo com o arquivamento permaneçam como estão. Aprovado. Peço que arquive-se com a liberdade do vereador reapresentá-lo em outro formato. Peço a leitura do terceiro item da ordem do dia. Processo número 1446 de 2018. Marco Sérgio Gonçalves Fontes. Primeira discussão e votação do projeto de lei que acrescenta parágrafo único ao artigo 8º da lei número 4.207, de 3 de março de 2004, que institui o Estatuto Municipal da Pessoa Deficiente e do Portador de Necessidades Especiais e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Em discussão, o projeto de lei, primeira discussão. Encerrada a discussão, coloco o projeto em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do quarto item da ordem do dia. Processo número 3078 de 2018. Jander Cavalcante de Lira. Discussão e votação únicas do parecer número 433 de 2017 e 2018 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que institui na rede municipal de ensino o boletim escolar eletrônico, na forma que especifica e dá outras providências. O senhor dispõe de 10 minutos para discutir o parecer de inconstitucionalidade. Senhor presidente, caros parlamentares, vou só para ficar bem claro, o projeto trata de instituir na rede municipal de ensino o boletim escolar eletrônico. Senhor presidente, exatamente. O que é esse projeto? Esse meu projeto, vou usar novamente a palavra que eu já usei aqui, é simplesmente criar um marco legal para uma situação que já devia estar acontecendo. Existe um contrato da prefeitura e é um contrato com a empresa
GIESP, Gestão Inteligente de Educação e Saúde Pública e Privada. Locação de uso de sistema web, plantação, capacitação, treinamento, infraestrutura tecnológica na Secretaria de Educação. Esse programa que é aplicado na educação, ele é que trabalha, manipula os boletins, as notas dos professores da rede. Foi aquele que eu lembro a vocês, pedi para a secretaria, porque acabou o contrato antes do ano letivo, e algumas escolas ficaram com problemas para digitar as notas. Aí foi um problema, a escola teve que se virar, mas a secretaria, quando leu o contrato, viu que no contrato dizia, rezava, que mesmo no final do contrato, 6 meses após o final, a empresa tinha que manter o sistema em funcionamento. Isso, de fato, foi feito. E aí se conseguiu fechar as notas. Não sei como a educação vai fazer agora no início do ano. Mas por que eu estou falando isso? Porque no objeto do contrato, no escopo, aliás, o contrato, são 80 páginas. São várias situações, que até hoje, algumas que eu fui verificar, nunca foram implementadas. Mas uma, no ponto 94.1 diz, todos os alunos e funcionários da Secretaria Municipal de Educação deverão poder ser associados ao sistema, incluindo todos os dados cadastrais, biométricos e fotos, com a possibilidade de chat online para tirar dúvidas. E aí vem várias situações aqui no contrato que simplesmente é o boletim eletrônico. Simplesmente é o boletim eletrônico. Agora, vocês sabem quanto é esse contrato anual? Esse contrato anual é de 3.600.000 reais. Vou repetir. 3.600.000 reais. E era para ter o boletim. Não sei qual a razão. Quando eu fiz esse projeto de lei, que infelizmente eu entendo, a comissão muitas vezes diz nos seus pareceres que projeto não pode gerar despesa, o legislativo não pode produzir legislação, não pode criar, não pode plasmar nenhuma lei que gere despesa. Essa minha lei não vai gerar nenhuma despesa. Aliás, eu só estou apenas, vou repetir, criando um marco legal, ou seja, legalizando algo que o contrato que a prefeitura fez até 19, durante esse período, pagando 3.600.000 reais ano, e não implementa. Não era para eu ter apresentado esse projeto. Aliás, não era para nem estar falando aqui. Porque já era para estar todos os pais, todos os alunos com o seu boletim eletrônico. Mas, infelizmente, a comissão entendeu da inconstitucionalidade. Vou transformar numa indicação. Vou preparar um requerimento de informação à Secretaria da Educação para questionar e saber qual a razão que o boletim não foi até agora implementado. Claro que não vai ser mais, porque o contrato encerrou. Não vai ser mais. Mas tem que explicar. Se pagou e não recebeu, como é que fica? A gente tem que receber de volta, né? Quando você compra um produto, uma televisão lá nas Casas Bahia, se não receber de volta, né, Chico Bento, né, César Oliva?
Se você não receber a TV, o que acontece? Devolve, cai lá na sua conta, né? Ou se for no cartão de crédito, aparece depois lá o crédito, né? E muitas vezes tem até multa, né? Você, pelo código aí, vocês que são advogados sabem melhor do que eu. Então, a razão é essa. Não entendo a razão, o motivo de não ter sido implementado. E isso é só um dos casos, tem outros, né? Se estudar bem o objeto do contrato, todo o escopo dele em 80 páginas, é muita coisa mesmo. Muita coisa aqui está a dever essa empresa em razão a essa situação. Mas entendo a opinião, o parecer, porque veja bem, o parecer é uma opinião da comissão. Entendo, respeito, mas sou contrário. Eu acredito que o meu projeto de lei é plenamente constitucional. Ele não cria nenhum custo para o município de São Caetano do Sul. Obrigado, vereador. Só para deixar claro, nós estamos discutindo parecer, não o mérito. O mérito acho que é inquestionável da sua importância. Inclusive, o senhor fazendo uma indicação, me coloca à disposição de coassinar com o senhor, professor que sou. Acho que seria muito importante aí o pai, a família, ter um contato, linha direta, não só do boletim do aluno, como do seu andar dia a dia. Coloco em votação o parecer de inconstitucionalidade. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Parecer de inconstitucionalidade está mantido, com votos para derrubar o parecer do César e do Jander, quase foi unânime. Mas, entendo. Então, o parecer foi mantido, o projeto terá de ser arquivado por conta deste parecer, mas deixo a recomendação para o vereador que faça de fato a indicação, os requerimentos que julgar necessário pela importância e relevância do projeto. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura do 5º item da ordem do dia. Processo número 3734 de 2018. Getúlio de Carvalho Filho. Discussão e votação únicas do parecer número 82 de 2019 e 2020 da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do projeto de lei que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 1º da Lei número 5.171, de 20 de março de 2014, que dispõe sobre assistência espiritual voluntária nos hospitais de São Caetano do Sul e da outras providências. Coloco em discussão o parecer de inconstitucionalidade. Então, coloco em votação o projeto com o seu parecer. Os vereadores que estiverem de acordo com este parecer permaneçam como estão. Aprovado o parecer de inconstitucionalidade. Peço que arquive-se, não pelo mérito, mas pelo parecer, cidadão tem direito a justificar o voto. Aqui mesmo, senhor presidente. O projeto ele tem uma relevância muito grande, apesar que a gente já temos um projeto aqui na casa, ele está ajudando a implementar o projeto. Eu vejo no projeto aqui, particularmente o vereador Getúlio, como nós conhecemos, né, o Votarelli? É uma pessoa do bem, uma pessoa que realmente tem os seus bons pensamentos, fez uma passagem aqui pela casa brilhante, como o senhor fez, e depois retornou para um mandato, e eu acho que não vai ser diferente o retorno dele para essa casa, possivelmente. É só trabalhar. Mas eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para o Getúlio, que realmente o projeto, ele tem, como diz Eli Lopes Meirelles, ele está indicando medidas administrativas ao prefeito. Então, como ele não está na casa, ficaria difícil ele transformar em indicação, mas como eu sei que ele tem um acesso direto, junto lá com os representantes do governo, o Dr. Gerson Sartori, então que deixar esse recado aqui em público, para que o Getúlio vá lá e tente transformar esse projeto que hoje, infelizmente, por problemas técnicos legislativos, não podemos aprovar, numa indicação e quem sabe aí, com o apoio do governo, ele consiga emplacar isso daqui no currículo de vereador dele como uma indicação. Que o efeito seria o mesmo, que seria o quê? Dar sentido realmente a essa ideia que ele teve, que eu vejo como boa. Então,
deixar registrado aqui nos anais da casa, para que ele vá, juntamente com isso, poder transformar isso numa indicação e o prefeito, quem sabe, aí no futuro, aprovar e implantar. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Pedro César. O nosso colega Getulinho, ele sempre propõe bons projetos aqui na casa. Inclusive, a grande maioria, votei até pela derrubada dos pareceres de inconstitucionalidade. Mas nesse caso aqui, realmente gostaria de deixar claro, o projeto é bom, mas ele se refere a hospitais de forma genérica. Se fosse apenas hospitais privados, aí com certeza ele teria o meu voto nessa. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores. Só para deixar claro, quem nos acompanha, principalmente pelas redes sociais, nós não estamos discutindo o mérito do projeto, e sim a constitucionalidade, se a formatação é legal ou não. Senão a gente aprova, em alguns casos, no peito, derruba um parecer, depois a gente recebe uma ADIM contrariando a casa. Então, essa casa sempre foi pautada pela responsabilidade jurídica, econômica e política. Peço a leitura do 6º item da ordem do dia. Processo número... Já votou, já foi mantido, os dois justificaram os votos. Processo número 836 de 2019. Maurício Fernandes da Conceição. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul a Semana do Terço dos Homens e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento também favorável. Abro a discussão deste projeto de lei. Encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Inclusive, Ricardo Maurício fez uma indicação importante devido à depredação novamente lá da Praça do Terço dos Homens, junto com o Ricardo. É um absurdo. Parabéns aí pela relevância do projeto. Aprovado em primeiro turno. Peço a leitura do 7º item da ordem do dia. Processo número 1614 de 2019. Ubiratã Ribeiro Figueiredo. Primeira discussão e votação do projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos do município de São Caetano do Sul o Outubro Rosa Pet e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação deixando a critério do plenário e parecer da Comissão de Finanças e Orçamento favorável. Coloco em primeira discussão. Encerrada essa primeira discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado em primeiro turno. Esses projetos entrarão em segunda votação na próxima sessão. Antes de encerrar, agradeço agora de forma oficial o retorno de todos os senhores vereadores e vereadoras, que tenhamos um ano de muito trabalho, de muito respeito e, se Deus quiser, com as nossas vitórias. Parabéns a todo o público presente que investe o tempo aqui nos acompanhando. Com a graça de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Obrigado. A partir de agora, a Câmara estará conectada a você. Como conhecer cada detalhe das atividades do Legislativo. Caminhar lado a lado dos vereadores e acompanhar o trabalho das comissões. Vamos conhecer melhor nossos representantes e o que pensam sobre o futuro da nossa cidade. Responder suas dúvidas diretamente com quem trabalha para solucioná-las. Acompanhar de perto as discussões e decisões do Parlamento de São Caetano do Sul. Além de conhecer cada canto da cidade e perceber como essas ações impactam no seu dia a dia. Tudo isso na palma da sua mão, onde estiver conectado em nossas redes sociais. O propósito da TV Câmara é prestar um serviço de comunicação de interesse público ao munícipe de São Caetano do Sul, interligando todas as redes sociais.